Olá, queridos amigos, vamos a uma live muito importante. Parece um termo estranho, dieta emocional. Por que esse termo? E, num certo sentido, eu tenho sido uma voz solitária abordando isso mundialmente, inclusive comentando que, infelizmente, há cerca de 670 milhões de pessoas desnutridas em seu corpo. Nós temos cerca de 30 a 37 trilhões de células em nosso corpo e todos os dias elas precisam de nutrientes. E temos também a nossa mente complexa, sofisticada, que todos os dias precisa de nutrientes. As células físicas precisam de aminoácidos, vitaminas, carboidratos, enquanto que a mente humana precisa de pensamentos saudáveis, autoconhecimento, autocrítica, capacidade de ser protagonista da nossa própria história, precisa de emoções que nos empoderem para que nos tornemos autores da nossa própria história e não escravo das nossas mazelas, das nossas angústias, da necessidade neurótica de poder, da necessidade ansiosa de estar sempre certo e até da necessidade doentia de controlar os outros. Se nós não nutrirmos adequadamente a nossa mente e o território da emoção, vamos estar desnutridos emocionalmente. Por isso, a dieta emocional é muito importante. Eu quero lhes dizer que, infelizmente, se há cerca de 670 milhões de pessoas famintas no teatro da humanidade, o que é muito triste e cruel, há pelo menos 7 até 8 bilhões de seres humanos malnutridos, emocional e intelectualmente. E, num certo sentido, estou sendo conservador. Há cerca de 8 bilhões e 100, 8 bilhões e 200 milhões de seres humanos, e eu não acredito que haja milhões de pessoas bem nutridas, porque nós não pensamos sobre o pensamento, nós não pensamos sobre as emoções, nós não pensamos sobre a formação dos arquivos mentais, nós não entendemos que nós somos aquilo que vivemos intelectualmente e vivemos emocionalmente. Por exemplo, se você sofre pelo futuro, você vai acrescentar na sua memória uma série de pensamentos de problemas que ainda não aconteceram e serão registrados pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Se você tem medo de que as coisas não correspondam às suas expectativas, medo de perder seu emprego, medo de não ser aceito, medo de falir, medo que as pessoas te abandonem, ou seja, todo sofrimento pelo futuro é um construtor de janelas traumáticas ou killers que vai, consequentemente, levando você a construir plataformas de janelas ou de arquivos mentais que tecem cárceres emocionais. Não pensem que há apenas cárceres físicos. Há cerca de 10 bilhões de pessoas, há cerca de 10 milhões de pessoas ou um pouco mais encarceradas fisicamente. Por exemplo, os Estados Unidos têm cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas aprisionadas, na China 1,5 milhão, 1 milhão e 600, esses números variam. E o Brasil, por incrível que pareça, é o terceiro país que mais aprisiona no mundo. Há mais de 800 mil pessoas encarceradas em barras de ferro. Mas quantas pessoas no teatro da humanidade estão encarceradas mentalmente? São bilhões de seres humanos. Todas as vezes que nós construímos pensamentos perturbadores com alta densidade emocional, vamos formando janelas traumáticas que vão se agrupando e construindo presídios, alguns presídios de segurança máxima. Eu chamo esses presídios de janelas killers, duplo P. Tem duplo poder. O poder de ser encontrado em meio a milhões de arquivos e o poder de ser lida, relida e retroalimentada.
são dois poderes incríveis. Veja bem, alguém te ofendeu. A ofensa, ela deixou de ser uma experiência emocional que imprime dor. Ela se tornou um código no córtex cerebral. Um algoritmo sofisticado, muito mais sofisticado do que os algoritmos dos computadores, inclusive da física quântica. Enfim, há sistemas de códigos ou algoritmos que eu chamo de representação psicossemântica. A dor já passou, então existe uma representação dessa dor. O ofensor já passou, então existe uma representação desse ofensor. Nem a dor e nem o ofensor são os mesmos mais. São códigos frios. Mas como é que você resgata essa dor e resgata o ofensor e dá materialidade a eles na emocionalidade, ou seja, dá substancialidade? A dor começa a te machucar. O código transformado em dor começa a te perturbar. A pessoa, ou o ofensor, ou o abusador, ou o crítico injusto, ou uma pessoa que pratica um assédio moral, não importa. Quando você o resgata a partir dos códigos frios que o representa, você consegue transformar esses códigos numa experiência intelectual e emocional. Como é que você faz isso? Você o faz porque existe uma intelectualidade que opera na esfera da virtualidade e uma emocionalidade que opera na esfera da essencialidade. Eu sei que é muito difícil compreender isso, mas vou tentar explicar de maneira mais factível para a sua compreensão. O pensamento é real ou virtual? Essa é uma grande tese que você deve responder. A emoção é real ou virtual? Também é outra grande tese. Não faz muito tempo eu estava dando uma conferência para mestres e doutores de psicologia. Eu fiz essa pergunta básica, tão básica como saber se você come uma porção de pães, você comeu carboidratos ou proteínas, em sua grande maioria. Claro, no mundo todo, as pessoas sabem que é de senso comum, comendo pães ou bolos ou algo nesse sentido, você comeu em destaque carboidratos. Mas por quê? Porque foi pesquisado. Eu perguntei para a plateia de mestres e doutores, o pensamento é real ou virtual? Qual a natureza dele? A natureza dessa dieta? A emoção é real ou virtual? Eles simplesmente não sabiam responder. Mas como? O pensamento e a emoção são os dois elementos mais básicos que nutrem a mente humana e mais básicos que fazem a operacionalidade da própria mente, da própria psique, da própria evolução da personalidade. Quando você discute com seus filhos um problema, quando você argumenta com a sua esposa ou com o seu marido um tema, quando você está diante de um psiquiatra, por exemplo, se você tem síndrome do pânico ou uma crise de ansiedade ou um quadro depressivo, o psiquiatra, ao conversar com você, o seu pensamento é real ou virtual? Essa é uma grande tese. Quando você conversa com teus filhos, debatendo um tema, é real ou virtual? Quando você dialoga com o seu cônjuge, é real ou virtual? Muitos vão dizer que é real. No mundo todo, se acredita que é real. Há uma parte agora que, ouvindo os meus podcasts, lendo os meus livros, estão começando a perceber que é algo diferente, que nunca foi pensado adequadamente. A intelectualidade é virtual, não é real. Só na esfera da virtualidade você constrói personagens na sua mente. Por que você constrói o futuro que te amedronta ou o passado que resgata ofensores e a sua ofensa? Por causa da intelectualidade virtual. Na esfera da virtualidade você tem uma complexidade criativa sem precedente, que eu chamo de liberdade criativa e plasticidade construtiva. Você nunca reparou que pensamos coisas, brincando aqui, que até Deus duvida? Nunca reparou que você não precisa ir a um filme de terror para se amedrontar? Basta você libertar o seu imaginário sem gerir pensamentos e emoções, que você é suficientemente criativo para construir imagens e emoções altamente asfixiantes, que te aterrorizam, que te apequenam.
Por exemplo, a necessidade neurótica de poder, ou a necessidade ansiosa de estar sempre certo. Pessoas que não admitem pedir desculpas, quando na verdade só os fortes têm coragem de reconhecer suas loucuras e seus erros e pedir desculpas. E isto está totalmente dentro da dieta emocional, dentro de mentes empoderadas, porque quando você produz emoções saudáveis e pensamentos também saudáveis, eles serão registrados e farão parte da sua intelectualidade e da sua emocionalidade. Não serão janelas killers ou traumáticas, mas se converterão em janelas saudáveis ou janelas lights, que eu chamo. Portanto, aquilo que você pensa é registrado, aquilo que você sente é registrado, toda a criatividade sua é registrada, todos os pensamentos asfixiantes também são registrados, todo sentimento de vingança, ódio, raiva, ciúmes. O que é ciúmes? Ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro ou da outra atenção que eu não dou para mim, e quanto mais você exige de quem, dos outros, atenção que você não dá para si, você se desnutre emocionalmente, porque você vai registrar janelas killers que vão te asfixiar. Cada vez mais você vai se apequenar, porque uma pessoa grande dá liberdade para o outro ir. Uma pessoa autônoma, que tem uma dieta saudável emocionalmente, não fica controlando os outros, porque sabe do seu valor. Se você quiser partir, que parta, mas saiba que eu sou bonita ou bonito, inteligente e encantador, e você é um privilegiado de viver comigo. Uma pessoa que tem dieta emocional saudável tem autonomia, protagonismo, não é um espectador nas relações interpessoais, é um diretor do seu próprio script. Você tem dieta emocional? Você tem sido nutrido com os melhores pensamentos e as melhores emoções? Se você rumina o passado, remoe frustrações, perdas, isso é tão comum, decepções, às vezes traições, você está todos os dias retroalimentando a sua mente com o pior da dieta emocional. Se você cobra demais dos outros, você alimenta os outros com a pior da dieta emocional. E se você cobra demais de si, o que é muito comum, você também está registrando janelas ou arquivos mentais que vão desnutrindo, emagrecendo de maneira cruel você em sua mente, em sua emocionalidade, em sua intelectualidade. Eu dei conferências, não faz muito tempo, num evento no Espírito Santo, no evento em Santa Catarina, onde havia mais de 250 palestrantes. O ex-ministro Paulo Guedes abriu o evento e eu fechei o evento. Então as pessoas me usaram para que os espectadores estivessem lá. Havia mais de 5.000 pessoas. E eu fiz um teste sobre a dieta emocional deles. Quem é que sofre pelo futuro, quem remoe mágoas, quem cobra demais de si, quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas. Eu tinha que internar quase todos. Eram pessoas inteligentes, eram pessoas cultas, eram pessoas que estavam querendo se aprimorar. Mas é impressionante como o ser humano, ele é um carrasco de si mesmo, como a mente mente. Na dieta física, você tem que ter alimentos produzidos pelos agricultores. 3 vezes por dia você depende, pelo menos, dos agricultores para sobreviver. E você depende também dos cozinheiros que preparam o alimento. E na dieta emocional e intelectual, você depende de quem? Do seu eu. O seu eu é o cozinheiro do conhecimento, do autoconhecimento, do pensamento crítico. O seu eu é o cozinheiro do conhecimento para gerir suas emoções, gerir seus pensamentos, para empreender, para ter coragem, para lutar pelos seus sonhos, para nunca se curvar à dor, seja qual seja a dor de uma fobia, ou a dor de uma crise ansiosa, ou até a dor de uma autopunição, ou até mesmo a dor da ditadura da beleza, do padrão tirânico de beleza que encarcera, emagrece do ponto de vista emocional e intelectual, ou seja, gera famintos no território da intelectualidade
e da emocionalidade por ser escravos desse padrão propagado pela mídia, onde há modelos magérrimas, esquálidas, desnutridas e doentes, pelos padrões da medicina, vendendo produtos e serviços, e registra na mesma janela o corpo das modelos e o produto, seja o celular, seja o perfume, seja a roupa. E as pessoas não entendem que isso definha, desnutre a mente, leva a uma crueldade sem precedente. As pessoas vão diante dos espelhos e fazem a pergunta fatal: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? As pessoas veem defeitos, muitos defeitos, devido ao padrão tirânico de beleza, que é um reflexo de que as pessoas estão famintas emocionalmente. Baixo nível de consumo de emoções saudáveis, baixo nível de consumo de pensamentos saudáveis, inteligentes, proativos. Ou seja, a mente, você é o seu cozinheiro, teu eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a capacidade de autonomia e protagonismo, é o cozinheiro da sua mente. Só que nós entramos na vida sem saber cozinhar a emocionalidade e a intelectualidade, sem dar um choque de lucidez em pensamentos perturbadores. Nem em nossa autopunição nós damos um choque de lucidez. Nem quando nós, por exemplo, alguém nos ofende, nos rejeita, ao invés de nós usarmos uma ferramenta para aumentar a dieta emocional, que é minha paz vale ouro, o resto é lixo, por nada e por ninguém vou vender a minha saúde mental, por nenhuma ofensa, nenhuma crítica injusta, nenhuma exclusão, nenhum fracasso, por nada. Bom, ao invés de nós atuarmos proclamando, vivenciando, através do eu, essa ferramenta, a minha saúde mental e minha paz valem ouro, o resto é lixo? Não. Nós vendemos o invendável, nós trocamos o introcável, nós colocamos no banco das relações sociais aquilo que jamais deveria ser colocado. Uma crítica, um olhar atravessado, uma rejeição compromete o dia, a semana, às vezes compromete até uma história de vida, porque formam janelas killers duplo P. Então você tem de saber, a intelectualidade, ela não é essencial, a intelectualidade é virtual, porque só na esfera da virtualidade você é muito criativa. Você produz pensamentos que te alimentam os sonhos, pensamentos que te alimentam a procura, a capacidade de empreender, a capacidade de construir relacionamentos, produz pensamentos que tecem a consciência da saudade, dos personagens na tua mente, mas também na esfera da virtualidade você constrói as suas masmorras, os seus cárceres mentais. Você acha que você não é belo ou bela, você acha que as pessoas não te amam adequadamente e não correspondem às suas expectativas. Você sofre, você pensa no futuro e se angustia por ele, você remoe o passado através dos códigos frios, secos, dos algoritmos complexos e multifocal na mente humana. Você resgata e dramatiza as pessoas que de alguma forma te machucaram e te feriram. Na esfera da virtualidade, a sua intelectualidade cria os seus filmes de terror, cria inclusive a impaciência para que você não consiga conviver adequadamente com pessoas lentas. Então, por favor, você tem de saber que somos extremamente criativos porque temos uma intelectualidade virtual. Bom, e a emoção? É real ou virtual? Quando você está experimentando tristeza, ou fobia, ou motivação, ou amor, a emoção é real ou virtual? Ela é uma mera miragem na mente humana? Ou ela tem essência, essencialidade, substancialidade? Não substancialidade físico-química, mas uma substancialidade metafísica, porém real, concreta. O que você acha? Bom,
A tese é: a emoção é completamente real. Não importa como você define ela virtualmente ou intelectualmente. Se você está triste e define como angústia, não importa. O que importa é que você está sofrendo. Se você está com fobia ou medo e define como insegurança, desespero, não importa como você define intelectualmente ou virtualmente. Você está sentindo um sofrimento no território da emoção. Então você tem dois mundos completamente distintos na mesma mente. A intelectualidade que opera na esfera da virtualidade e que forma a consciência humana e que nunca incorpora a realidade do objeto pensado. Entre você e os seus filhos há um anti-espaço. Você entende o seu filho a partir de você mesmo. Todo debate que você faz com ele não é real. Entre um psiquiatra e um paciente, um psicólogo e um paciente, entre um magistrado e um réu, existe um anti-espaço. Nós entendemos o outro ou a outra na esfera da virtualidade. E por isso que mora um perigo muito sério. Podemos julgar, podemos asfixiar, podemos tolher o direito, porque podemos estar falando de nós mesmos e não do outro. Um psiquiatra, se não esvazia o seu ego, um juiz, se não se esvazia também dos seus paradigmas, das suas verdades, um pai, se não critica a sua maneira de se colocar, ele pode sentenciar um filho, elevar o tom de voz. Nós podemos machucar as pessoas que nós mais amamos porque não entendemos que a intelectualidade ela opera de forma extremamente criativa, fluida, na esfera da virtualidade. É por isso que você produz centenas, milhares de pensamentos por dia e só algumas emoções por dia, algumas dezenas. Por que produzimos menos emoções? Porque a emoção é real. Porque nós construímos o pensamento que nós queremos pensar. Embora uma série de pensamentos sejam produzidos inconscientemente por fenômenos que não sejam o eu, como gatilho, janelas, âncora da memória que fixa a concentração e o alto fluxo. 4 fenômenos inconscientes que produzem boa parte dos pensamentos que o eu não autorizou. Mas quando o eu entra em cena, ele autoriza e ele constrói o pensamento que quer, quando quer, na hora que quer. Mas o seu eu nunca vai produzir as emoções que quer, quando quer, na hora que quer, porque as emoções são reais. Então o eu não consegue mudar a essência da emoção pela sua vontade, a vontade de poder, como Nietzsche dizia. O ser humano não é, como Nietzsche dizia, um super-homem. Ele tem limitações porque o seu eu, ele não tem liberdade para mudar angústia em alegria, fobia em segurança, ódio em amor. Se assim fosse, todos os seres humanos teriam o seu problema, os seus conflitos resolvidos imediatamente. Não importa os traumas, as perdas, as frustrações, os abusos que nós tivemos na infância e na adolescência, que formaram janelas killers ou traumáticas e geraram cárceres mentais. Se o meu eu tivesse plena liberdade de atuar na sua emoção, na minha emoção, e vocês na sua emoção, automaticamente seríamos deuses. Produziríamos a emoção que quiséssemos, na hora que quiséssemos, independente do nosso histórico, da nossa jornada existencial, da dieta emocional péssima que tivemos. Mas não é assim. O eu é um deus na construção de pensamentos, mas ele é frequentemente um escravo na construção da emoção. E isso é um dos conhecimentos mais complexos, que infelizmente na filosofia não foi estudado, e é um conhecimento filosófico importante. Na psicologia e na psiquiatria também não foram estudadas, na psicopedagogia e na sociologia. Vocês nunca repararam que a nossa espécie tem baixo nível de viabilidade? Nunca repararam que guerras para uma espécie que é tão mortal, que morre todos os dias um pouco, uma criança tão nova, um recém-nascido já é suficientemente velho para morrer, embora a vida seja tão breve como gotas de orvalho, nós causamos tantas confusões, tantas violências, tantas atrocidades, às vezes elevamos o tom de voz, punimos, sentenciamos, você não vai virar na vida, de novo você faz isso, usamos generalizações que
asfixiam a dieta emocional dos outros e também a nossa dieta emocional. Patrocinamos guerras e violências que machucam o corpo humano e retiram a vida. Somos tão mortais e tão complicados. Não é apenas porque Jean-Jacques Rousseau disse que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. A dieta emocional não está ligada apenas pelas influências da sociedade, o meio ambiente cruel, opressão, bullying, rejeições, exclusão social. Há tantos milhões de excluídos, uns têm de mais, outros têm de menos. Não é só por causa do meio ambiente, mas também porque o eu é o grande cozinheiro do conhecimento, que prepara um alimento que nós não sabemos preparar. Todos os dias produzimos pensamentos lixos. Todos os dias nós terceirizamos a nossa felicidade, pelo menos com uma certa frequência, em função da opinião dos outros. Por isso que um hater tem mais preponderância do que 100 elogios nas redes sociais ou 1000 elogios. Claro, porque o hater causa o quê? Emocionalidade. A emocionalidade é real ou virtual? É real. Você pensa no futuro. Quando você pensa no futuro, você não deveria sofrer, porque o pensamento é virtual. Mas quando o eu entra em cena, o eu dá crédito aos pensamentos perturbadores. A credibilidade autógena, que é um princípio do crédito aos pensamentos que nós produzimos, faz com que o virtual se torne real. Então, o eu, como cozinheiro do conhecimento, como cozinheiro da emocionalidade, ele não entende que ele é um Deus do pensamento, da construção de pensamentos, e ele é um frágil servo da emoção, da emocionalidade. Ele não foi treinado na pré-escola, no ensino básico, nas universidades. No estricto senso, por exemplo, meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP não aprenderam nada, zero sobre isso. Por que não aprenderam? Porque as universidades são cartesianas, estão há 100 anos, infelizmente, do programa de gestão da emoção, do programa que estuda a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, o processo de construção da emocionalidade. Não entende a natureza desses dois mundos, a intelectualidade virtual e a emocionalidade real. Não entende que, infelizmente, nós deveríamos atuar como protagonistas, como diretores do script. Não entendem que nós temos que impugnar os pensamentos tóxicos nos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. E pensamentos tóxicos levam o eu frequentemente a dar crédito, princípio da credibilidade autógena, credibilidade na origem, no exato momento em que você lê o código, lê o algoritmo do passado de alguém que te ofendeu. Quando você lê o algoritmo não deveria causar experiência emocional, mas naquele exato momento você transformou a pessoa que te ofendeu, te rejeitou, os dias mais tristes, numa experiência virtual e naquele exato momento que você nem compreende, porque a milésimo de segundo o eu usa a credibilidade autógena, ele dá crédito. Então, quando você pensa no passado, você resgata dor, você resgata perdas, frustrações, e aí você materializa a virtualidade na emocionalidade através do princípio da credibilidade autógena. O eu deveria saber que, se ele não o faz nos primeiros segundos, esse pensamento é vivenciado pela emoção, através do crédito que o eu próprio dá, gerando janelas traumáticas. Então, por favor, você tem que saber que mentes empoderadas só podem ser construídas por treinamento, consciência crítica, autonomia, autoconhecimento da complexidade humana. Claro que há milhões de pessoas que conquistam isso, conquistam intuitivamente ao longo da história, foram empoderados porque, sem perceber, o seu eu tinha mais dinamismo, protagonismo, o seu eu tinha mais capacidade de ser autor da própria história. Eles aprenderam intuitivamente, mas agora estamos propondo um curso chamado Dieta Emocional Mentes Empoderadas, onde você, se desejar, apenas se desejar, pode se tornar o meu aluno.
Já pensou você estudar esses fenômenos de maneira profunda para que você tenha uma dieta emocional saudável, uma dieta intelectual também saudável, para que o seu eu possa entender as armadilhas da mente e se tornar cada vez mais protagonista, para que seu eu recicle o lixo mental e não dê credibilidade a eles, para que a ditadura da beleza ou o padrão tirânico de beleza não asfixie sua história ou a história dos seus filhos, dos seus alunos. Já pensou você compreender de maneira mais profunda quais são as ferramentas ou as técnicas de gestão da emoção para empoderar este eu, para que ele possa dirigir o seu próprio script? Essa live eu fiz para te ajudar. E se você achar que não foi suficiente, se você quiser caminhar comigo, será um grande prazer. Que os seus dias sejam felizes e que você possa treinar todos os dias o seu eu para ser um cozinheiro da intelectualidade, da emocionalidade, para construir arquivos mentais ou plataformas de janelas saudáveis para que se torne protagonista da sua própria história, líder da sua própria mente e possa escrever os capítulos mais importantes da sua existência nos momentos mais difíceis de suas vidas. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury.